Eu não sei, nunca escutei nada, mas vou lá dentro somente durante o dia. Amanhã é domingo, levo você lá no horário da missa, todas as freiras vão à capela, é fácil de ir. E as duas foram. Lauricé sentiu o coração bater forte e acompanhou Edviges, prestando atenção por onde ia. Era fácil. Subia-se as escadas, passava-se pelos corredores dos dormitórios das religiosas e, no final, virava-se à esquerda, para o fundo do prédio. Nesse corredor havia 4 portas. Amiga, mostrou Edviges falando baixinho, aqui são 4 celas que têm janelas com grades, são quartos trancados, prisões mesmo. No momento, um somente está ocupado, é este. A porta era robusta, estava trancada com uma trava segura. Edviges abriu um dispositivo de madeira no meio da porta, na altura de 1,50 m, e apareceu um buraco redondo, pequeno. Lauricé lembrou das espias da cabana. Olhe. Edviges a convidou a olhar. Lauricé o fez, viu um quarto grande e, sentada numa cadeira em frente à janela, uma mulher. Seu coração disparou. Ela se sentava como sua avó Ana, ereta com as mãos nos joelhos, e era parecida com seu avô Tobias. Não vejo nada de estranho, foi o que Lauricé conseguiu falar. De fato, quando ela está normal, fica normal, é nas crises que fica estranha. Ela se alimenta. Lauricé quis saber. Claro. 3 refeições por dia, como todos aqui. Tem o penico removido, mas é ela quem limpa o quarto. Comentam que lê muito. Ela é a sua prima. Edviges lembrou porque haviam ido e quis saber. Não, infelizmente não. Vamos embora. Se a missa acaba, as freiras estarão por todo o convento. Voltaram para os fundos. Edviges foi para a casa de seus pais, e Lauricé foi terminar seu trabalho. Preferiu ficar no quarto, pensou muito e resolveu ir à noite ver a mulher presa naquele quarto e se certificar se era ou não sua mãe. Planejou. Espero badalhar 12 vezes, e meia-noite, todos deverão estar dormindo ou em seus aposentos, porque sentem medo de fantasma, porque, como comentam, é à meia-noite o horário que eles mais assombram. Irei com cuidado e atenção, passo pela entrada da cozinha, que não é trancada. Vou à sala da escada e subo. O perigo é atravessar a ala dos quartos. No corredor, segundo Edviges, tem 3 lamparinas na parede, mas o resto é escuro, então levo-me e a deixo com a luz fraca. Em frente à porta, bato, a chamo e abro a porta. Converso com ela, certifico-me se é realmente minha mãe e, então, a convido para ir embora comigo, na cabana, não ficará presa. Refez seus planos muitas vezes, e estava agitada e nem se deitou, ficou esperando pelos badalos. 11, contou, seu nervosismo aumentou e, quando escutou os 12, abriu a porta, olhou por todos os lados, tudo quieto, parecia que todos realmente dormiam. Pegou a sua lamparina, fechou a porta e, com cuidado, foi para a entrada da cozinha. Capítulo 3. O encontro. Lauricé escutava somente seu coração batendo forte. Com muito cuidado, abriu a porta da cozinha, ali havia claridade, pois um dos fogões estava aceso, e não havia ninguém. Andando devagar e prestando atenção onde pisava, rogando a Deus para não ser vista, com a lamparina numa das mãos, foi para a sala da escada e subiu devagar. Sua apreensão aumentou quando passou pelo corredor dos quartos das religiosas. Estes estavam silenciosos. A sensação que teve era de que o corredor não acabava, até suspirou quando terminou o trajeto, virou à esquerda, se defrontou com outro corredor e parou em frente ao quarto em que Maria estava presa. Bateu devagar 3 vezes na porta e chamou baixinho. Maria. Maria. Não se assuste, vou abrir a porta. A porta fez barulho ao ser aberta. Lauricé passou rápido e a fechou. Sua lamparina clareou o quarto e viu que Maria se levantou rápido e ficou de pé olhando.
A visitante explicou. Trabalho no convento e vim visitá-lo escondido. Teremos de conversar baixinho. Como está? Bem. Maria não entendeu. Posso me sentar? Sim, claro. Sente-se aqui, convidou Maria, apontando uma cadeira. Veio sozinha e escondida. Não sentiu medo. Fiquei apreensiva de ser descoberta, mas, graças a Deus, vim fácil. Pela manhã, vim aqui com uma outra empregada, quando as freiras estavam na missa, para vê-la. Foram vocês que me espiaram pelo vão da porta. Sim. Maria, você sabe quem são seus pais? Perguntou Lauricéia. Claro. Pode me falar o nome deles? Por que quer saber? Maria desconfiou da visita. Eu me chamo Lauricéia. É um nome diferente, incomum. O quê? Maria se assustou e respondeu. Meus pais são Tobias e Ana. Mamãe. Mamãe, exclamou a mocinha emocionada. Abriu os braços para abraçá-la, porém Maria não saiu do lugar e a continuou olhando. Maria, disse a visitante, meus avós maternos são Tobias e Ana. Fui criada numa cabana na floresta. Eles me contaram que minha mãe Maria veio para o convento para se curar de estranhos fenômenos. Eles faleceram, e eu vim para cá. Trabalho de empregada com esperança de encontrá-la. É ou não minha mãe? Sou, foi o que Maria conseguiu falar. Ficaram por alguns segundos caladas. Depois, a ocupante do quarto pegou na mão de Lauricéia. Venha se sentar aqui, este local é o único ponto que não se consegue ver pela fenda da porta. Ela arrumou o leito fazendo parecer que estava deitada e sentou no chão ao lado da visita. Tobias e Ana, meus pais, estão mortos. Sim, Lauricéia, eu sou Maria, sua mãe. Por que veio atrás de mim? Você é a única pessoa da família que tenho. Não gostou de me ver. Temo por você. Herdou minha estranheza. Maria preocupou-se. Não. Não sinto nada, não vejo ou falo com mortos nem me ergo do chão. Nada. Graças a Deus. Lauricéia, você não pode contar a ninguém que é minha filha. A ninguém. Entendeu? Sim, afirmou a visita. Maria passou a mão no rosto de Lauricéia, acariciou-a. Você se parece com seu pai, observou Maria. Era o que vovó Ana dizia. Quando Maria levantou a mão, Lauricéia viu que nela e no braço havia muitas cicatrizes. Elas estavam sentadas no chão, em frente uma à outra. A lamparina foi deixada na cômoda. A garota pegou nas mãos da mãe. Mamãe, são cicatrizes? Conte para mim como foi viver estes anos na cabana da floresta, pediu Maria, ignorando a pergunta. Lauricéia falou rápido e baixinho como era a vida dos três na cabana. O que faziam, do que se alimentavam, como os avós tiveram seus corpos físicos mortos, que fazia 21 dias que estava ali no convento e como fez para saber dela. Maria escutou com atenção, emocionou-se por saber que seus pais sempre sentiram sua falta. Conte, mamãe, o que aconteceu com você, pediu a filha. Vim para cá esperançosa para me curar. Embora não saiba ainda o que ocorre comigo, sei que é muito doloroso e traz sofrimento. Quando vim para o convento, a Madre Superiora era esta que está aqui até hoje e me recebeu, aceitou que eu me tornasse noviça, depois recebi os votos de freira. Logo que cheguei, recomeçaram as minhas esquisitices. A Madre Superiora era uma pessoa que tenta sempre manter a ordem no convento. Fui conversar com ela, que me escutou, contei tudo e dela escutei. Maria, não sei o que é isso ou como chamar, não concordo com a opinião de muitos membros da igreja, que afirmam ser o demônio. Eu também tenho alguns problemas com essas coisas, não conte a ninguém, eu vejo vultos, escuto vozes, fico me assustando com tudo isso, por isso a entendo. Não fale a mais ninguém dos seus problemas. Porém, não deu para esconder,
Me distraía e me erguia do chão, assustando as freiras. Não saí mais para fora do prédio. Tomava sol pela janela e às vezes eu me amarrava na cadeira. Um padre exorcista, ele não era inquisidor, foi chamado para me atender. No começo fiquei esperançosa, depois senti muito medo. Uma freira o ajudava, eles passaram a me queimar. Falavam que eu, com dores físicas, afastaria o demônio. Tenho as pernas e braços queimados. Eles me queimaram com ferro quente e, para não gritar, me amordaçavam e me amarravam na cama. Sofri muito, não sarei, mas, por uns tempos, não senti esses fenômenos. Mamãe, a senhora tem mágoa deles? Perguntou Lauricéia, aproveitando que Maria fizera uma pausa. Não, filha, não sinto raiva, mágoa de ninguém. Pode ser que aquele padre acredite no que ele faz, a freira, sei que era má pessoa. Porém penso que não é certo causar dores em alguém. Então ocorreu de esta freira falecer, amanheceu morta, então a Madre Superior afirmou para este padre que o havia sarado e ele não voltou mais. A Madre Superiora conversou comigo, confessou que estava apreensiva com o tratamento que os dois, o padre e aquela freira, fizeram e que aquela religiosa descobriu que ela também sofria dessa doença, que afirmava ser possessão do diabo, e que ia delatá-la às autoridades da Inquisição. Assim, se livraria dela e se tornaria a superiora. Ela temeu por si e por mim, então deu, no leite que esta freira tomava à noite, veneno. Não se arrependeu, não queria ser julgada pela Inquisição. Encontrou uma solução para mim. Ficaria fechada, presa neste quarto, seria bem tratada e ninguém me incomodaria. Vim para cá. Um novo sacerdote veio para atender o convento, ele morava na vila, vinha aqui quando chamado e para celebrar a missa no domingo. Por alguma freira, ele ficou sabendo de mim e pediu para me ver. Afirmou não compactuar com a Inquisição, mas que tinha muito medo deles e que ia, com comunhão, com orações, me ajudar. No começo, a Madre Superiora vinha junto, ela queria também se livrar dos seus fenômenos. Não deu resultado. Depois, ele vinha sozinho e um dia me estuprou. Penso que se arrependeu e não veio mais. Porém, normalmente, após um erro vem uma dificuldade, e eu fiquei grávida. Contei para a Madre Superiora, que contou para o padre, e ambos ficaram muito preocupados. Não é um fato raro freiras engravidarem, se contam no começo da gravidez, tentam abortar, porém eu demorei a falar. Algumas moças entram no convento grávidas, normalmente são trazidas pelos pais, são obrigadas a ficar aqui, e os filhos são doados, aqui não ficam crianças. Outras fazem programas, têm envolvimentos e engravidam. Casos assim ficam somente entre elas, evitam comentários e ficam escondidas. A Madre Superiora e Clara me ajudaram a ter a criança, um menino, chama-se Emiliano e, com 20 dias, as duas o levaram para uma família que mora aqui perto, numa chácara, para o criarem. Foi o padre quem conseguiu, e ele sempre observava o garoto e fiscalizava se ele estava sendo bem tratado. Faz 1 ano e 2 meses que este padre foi transferido. A Madre Superiora tem ajudado a família para que cuidem de Emiliano. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Maria calou-se, suspirou e abraçou a filha. Mamãe, vamos embora, nós três, voltemos para a floresta, para a nossa cabana, lá viveremos em paz, rogou a mocinha. Quero, filha, que você volte e leve seu irmão. Está muito perigoso viver aqui. A Inquisição está fiscalizando os conventos, levando religiosos, e eles somem. A Madre Superiora está preocupada. Você deve voltar logo e levar o seu irmão, porque ele herdou alguns desses fenômenos. Maria fez uma pausa e enxugou algumas lágrimas, que escorriam pelo rosto. Filha, eu não abandonei nem a Emiliano. Quando vim para o convento, acreditava que iria sarar, se fosse doença, ou, se fosse o demônio. Aqui,
entre religiosos, ele seria afastado. Concluí que não é nenhuma das duas coisas, é algo que ainda não foi explicado, mas que precisa ser. Deixei você com meus pais e não poderia ficar com Emiliano. Se fosse comentado que tive o bebê e a Inquisição soubesse, ele seria taxado de filho do demônio e, após o torturarem, o colocariam na fogueira. Poderia complicar a vida do padre nós dois sermos torturados e mortos. Mamãe, eles fazem isso mesmo. Um dos mandamentos não é não matar? É, filha, penso que alguns fazem isso por maldade mesmo, mas outros pensando ser o certo. Para nós, não importa. O ato é de quem o faz. Você nunca mais viu Emiliano? Claro que o vejo. Sempre o visito. Está vendo esta cômoda? É arrastá-la e soltar uma madeira atrás que posso descer. Foi um espírito que me mostrou. Uma antiga freira me contou que aqui, neste quarto, ficou presa injustamente. Ela fez o buraco na parede, cavou um pouquinho de cada vez, então podia sair e voltar. Saio fácil, à noite, normalmente depois das 2 badaladas, atravesso o pátio e, por uma trilha, vou à casa em que mora e jogo pedrinhas na sua janela. Ele dorme fora da casa, num cômodo no quintal. Ele abre a janela, eu entro no quarto e ficamos abraçados. Conversando. Laurice quis saber. Ele não fala. É mudo. Surdo. Emiliano escuta muito bem. Somente não fala. Maria suspirou, entristeceu-se. Eu cortei as cordas vocais dele. O quê? Laurice se assustou. Não se assuste, não sou um monstro, fiz isso para o bem dele. Assim que Emiliano começou a falar, dizia coisas indevidas como: quem é aquele homem? Dê o que essa mulher quer, não quero ir com ele, você não rezou, ele quer o martelo de volta. Ninguém via essas pessoas. Pela idade dele, 2 anos e meio a 3 anos, Emiliano falava corretamente como se fosse alguém estudado. O padre, o pai dele, veio conversar comigo, a Madre Superiora veio junto, e eles me alertaram. Maria, se a Inquisição pegar o nosso garoto, ele irá ser torturado e morto. Não é justo, mas com certeza é o que acontecerá. Encontrei uma solução, cortaremos as cordas vocais dele, e ele ficará mudo. Se ele fosse filho do casal, com certeza os pais tentariam escondê-lo, protegê-lo, mas, adotivo, eu não sei. É perigoso. Se alguém denunciar o garoto, com certeza a família falará o que sabe, e então correremos perigo. Sabemos que você, não temos conhecimento de como nem queremos saber, vai à noite ver o nosso filho. Tive, antes de me ordenar padre, no convento, aulas de anatomia, gostava muito e aprendi bastante, consultei minhas anotações e sei onde cortar para deixar uma pessoa muda. Você deve fazer isto, sedar ao garoto, corte, feche bem o corte, passe remédios e o deixe dormindo. Este ato é nossa última esperança. Se não der certo, teremos outras 2 opções. Matá-lo envenenado ou doá-lo para os ciganos, que sabem lidar com pessoas diferentes. Porém os ciganos, no nosso país, estão sendo perseguidos, e eles não têm vindo por aqui. Para fazer isto, terei de arrumar uma pessoa de confiança e será arriscado de ela ser presa junto com o menino ou de esta pessoa matá-lo e ficar com o dinheiro. Penso que é melhor deixá-lo mudo. Ele, não falando, parecerá uma criança normal. Concordei. Ele me ensinou o que teria de fazer, prestei muita atenção e, naquela noite mesmo, fui ao quarto de Emiliano, que, como sempre, alegrou-se muito em me ver. Dei a ele a erva que Clara preparou, ele dormiu e, com cuidado e atenção, fiz o corte na pele, carne nas cordas vocais. Fechei o corte e coloquei a bandagem. Fiquei com ele o tempo que podia. Peguei o pano que limpei o sangue, verificando se tudo estava certo, fui embora. Fui vê-lo por dias seguidos. Deu certo, e Emiliano não falou mais.
O corte cicatrizou, a família não percebeu o ferimento, realmente não prestavam atenção nele, estranharam somente o menino não falar, mas se sentiram aliviados. Senti muita pena do meu filho, chorei, porém foi a solução que encontramos. Mamãe, vamos embora nós três, por favor, rogou Lauricéia. Filha, se você sumir daqui, do convento, ninguém se importará, pensarão que foi embora. Isto ocorrerá também com Emiliano, a família que cuida dele com certeza se sentirá aliviada, pensarão que ele fugiu. Se a Madre Superiora, que está no momento com muitos problemas, souber do sumiço do meu filho, penso que também estará se livrando de um deles, ainda mais se eu não reclamar. Porém comigo é diferente, sou considerada uma pessoa perigosa, que sabe muito. De fato, pela minha esquisitice, sei de muitos atos errados, pecados mortais que aconteceram e acontecem no convento. Se eu sumir, irão atrás de mim, com certeza para me matar e, para não haver testemunhas, matarão quem estiver comigo. Todos temem a Inquisição, ainda mais quem age errado. Eles prendem, torturam e, se eu contar o que sei, muitas aqui serão julgadas. Não posso ir, porém você pode ficar aí tranquila se levar Emiliano com você. Deve ir logo. Amanhã à noite. Mamãe, a Madre Superiora é de fato uma pessoa boa. Ela tem ajudado? Sim, tem, porém Maria, é assim que a Madre Superiora chama, às vezes não pode fazer o que quer, deseja. Ela pensa normalmente primeiro nela, e está certa. Maria de família rica, foi estuprada pelo padrasto quando tinha 13 anos e veio para o convento. É difícil uma moça a casar, principalmente entre os ricos, não sendo virgem. Ela recebeu boa educação, instrução e passou a ser superiora. Ela mandou matar o padrasto. Como pode uma pessoa ser boa e má? Lauricéia encabulou-se. Penso que ela é boa, mas, pelos erros dos outros, pensa que está se defendendo. O padrasto era uma pessoa irresponsável, fez essa maldade com ela, traía a mãe às vezes a surrava. Ela mandou envenená-lo, assim ele não estupraria mais ninguém, porque fazia isso com as mulheres pobres, empregadas. Penso que também foi pela mãe, para ela ter uma vida melhor e de fato a teve sem esse marido maldoso. Sei também que ela envenenou a freira maldosa que me torturou, porque ela ia denunciá-la, assim como também envenenou a antiga Madre Superiora pelo mesmo motivo. Clara, que faz esses venenos, sabe realmente fazê-los, não deixa um vestígio, a pessoa, o cadáver, aparenta ter morrido de causa natural. Às vezes, filha, ao se fazer uma maldade, não se calcula que tantas outras podem vir após. Maria trata todos bem, tenta ser justa, não castiga companheiras. Para mim ela é boa, me defende. Será que esta defesa é certa ou errada? Às vezes penso ser certa, outras não, mas ela evita que muitas pessoas sofram. Prefiro ser grata e, se um dia, estando eu viva ou morta, se puder e ela precisar, eu ajudo. Aqui há envolvimentos sexuais entre as freiras. A Madre Superiora tem uma amante, penso que as duas se amam, e ela dá para sua amante muitas coisas, que são enviadas à família dela, e a dinheiro da congregação. Clara, que faz esses venenos, trabalha na enfermaria, tem muitos conhecimentos, trata com carinho e atenção de doentes, cuida bem de todos que a procuram e faz venenos e drogas abortivas. A Madre Superiora pede para ele alguma droga e ela faz, não quer saber para quem ou para quê. Clara também tem amantes, mas homens. Ela sai do convento com roupas de mulher comum e se encontra com homens como se fosse prostituta. Uma ajuda a outra. Aqui tem muita parceria. Edviges me contou que existe confissão, que o padre escuta pecados, dá uma penitência, que normalmente é orar, e a pessoa é perdoada. Estas freiras que agem errado não confessam. Confessam, mas não contam esses pecados.
Penso que elas não confiam que o padre possa perdoá-las ou não o fazem porque não se arrependeram. Quando elas confessam, inventam algo simples, como dizer que comeu demais, sentiu preguiça de se levantar. Mas quero que você saiba que aqui há muitas religiosas boas, virtuosas, são aquelas que têm vocação, vieram para o convento com intenção de seguir a Deus, e elas nem percebem as atitudes erradas de algumas. Penso que, por não errarem, pecarem, pensam não ser possível outras agirem errado. Por isso, filha, sou um perigo para essas que agem de forma contrária às normas religiosas. Mãe, o que sabe da freira que limpa penicos? Lauricé quis saber. A culpa dele é ter matado a filhinha. Ela me contou que a criança parecia um monstrinho. Infelizmente, quando ocorre isso, é deixada para morrer de fome. O pai dela se recusou a levar o nenê, e ela não quis abandoná-la na casinha que eles moravam, então a sufocou. Ela se culpa também por ter se envolvido com o irmão. Ela está entre as religiosas que agem certo. Agora fale de você. Do que gosta? Tem planos para o futuro? Gostava de viver na cabana com o vovô e a vovó. O modo de viver aqui tem me assustado. Viver entre pessoas boas e más é confuso, principalmente não sabendo quem é uma ou outra. Não fiz planos para o futuro, queria encontrá-la. Agora voltarei para a cabana em companhia de um irmão e não estarei mais sozinha. Lauricé estava gostando demais de ficar pertinho da mãe e ouvi-la. Perguntou. Mamãe, aqui tem assombração? Como vovó Ana dizia, espíritos. Filha, quando este corpo, Maria bateu de leve as mãos em seus braços, morre, a alma sai, como espírito, continua vivendo, são muitos os lugares onde ela pode estar. Muitas vezes o espírito não vai para onde deveria, o local onde se agrupam espíritos, tanto aqueles que foram bons quanto os maus, claro que são lugares diferentes. Então ficam normalmente onde moraram, e muitas vezes assombram. Sim, aqui tem muitos espíritos. Essa freira que me queimou gostava de causar dores, atormentar, morreu e ficou atormentada e atormentando. Ela sabe que foram Clara e a Madre Superiora que a envenenaram e quer se vingar. Ela continua má, foi maldosa aqui e continua. Tem outras como ela, foram freiras sem ter sido religiosas. Aqui tem muitas mulheres que foram obrigadas a vir, não têm vocação nem Deus no coração. Mas há também, e são a maioria, religiosas boas, que continuam sendo quando os seus corpos de carne morrem e que aqui vêm para tentar alertar, ajudar a todos. Tem uma, que faleceu há 60 anos, sempre me avisa quando haverá inspeção. Eu alerto a Madre Superiora, e ela, com as que agem indevidamente, tudo fazem para que nada seja descoberto de errado. As que são boas tentam ajudar a todos. Eu já vi 12 espíritos, e 5 querem vingança, chefiados por essa que me queimou. Ela persegue. Essa freira que a queimou quer se vingar de você? Lauricé se preocupou. A mim não, porém não é confiável. Raramente ela vem aqui neste quarto, quando vem, somente me olha. Uma vez perguntei a ela se não ia me pedir desculpas. Ela respondeu. Pedir perdão é para quem se arrepende, eu ainda me divirto quando lembro de seu sofrimento. Nunca mais falei com ela. Não fique com medo, no momento não tem nenhum espírito aqui no quarto. O que essas almas boas fazem? Esses espíritos? Como disse, elas tentam alertar, digo elas porque aqui vejo somente as que foram freiras, elas tentam motivar as boas a serem melhores e as que não agem certo a pensar em serem boas. Esses espíritos bons também se preocupam com as inspeções que são feitas periodicamente. Já me avisaram que teremos outra no mês que vem. Por isso quero vocês dois longe daqui, ficarei mais tranquilas sabendo que estão a salvo. Calaram-se por uns breves instantes, Maria ficou pensativa, depois determinou. Como queria parar as horas e que você ficasse aqui mais um pouco comigo, mas terá que ir.
Irei descer pelo vão com você. É mais seguro do que voltar pelo caminho que veio. Vou deixá-la no seu quarto. Irei bem rápido ao quarto de Emiliano. Contarei para ele que irá embora com você. Contei a ele tudo. Ele sabe de você, da cabana. Pedirei a ele que amanhã, após as 2 badaladas, pegue tudo o que quiser, coloque num saco, se agasalhe e vá esperá-la no final da cerca. Você deve agir normalmente amanhã, não se despeça de ninguém. Eu, amanhã, irei à despensa, pegarei pão, algo pronto para comerem na viagem e roupas maiores para Emiliano, que, quando crescer, terá para vestir. Lauriceia, foi Deus que, com dó de mim, enviou você aqui. Saber que ficarão seguros na cabana me dará paz. Maria enxugou as lágrimas do rosto e repetiu o plano. Agora venha, vamos descer, eu o faço no escuro, mas eu levarei a lamparina. Venha. A ocupante do quarto afastou a cômoda e retirou a tábua. Lauriceia olhou pela abertura da parede, era alto. Não fique com medo, faça o que eu falo e não olhe para baixo. Ao lado do buraco da parede tem um beiral, segure aqui e coloque o pé esquerdo nele. Agora, segure aqui. Lauriceia seguiu a orientação da mãe, que iluminava onde ela deveria segurar ou colocar os pés. Embora a mocinha estivesse com o coração disparado, conseguiu descer facilmente. Agora apagarei a lamparina e vamos rápidas ao seu quarto. Lá, deite-se e tente dormir. Amanhã, com a primeira badalada, virei aqui e a ajudarei a arrumar tudo. Boa noite, filha. Vou ligeira comunicar nossos planos ao Emiliano. Lauriceia ficou sozinha no quarto, não ouviu nenhum barulho, deitou-se e ficou pensando no que ouvira de sua mãe. Meu Deus, rogou a mocinha. Ajude para que dê tudo certo. Quando vim para cá não pensei em voltar tão rápido. Vi minha mãe uma vez, foi somente oi a Deus. Compreendo, penso que ela não sente medo por si, mas por Emiliano. Que bom seria se ela pudesse ir junto, porém entendo, será perigoso ela fugir. Como um erro de uma pessoa atinge outras. A Inquisição não mata somente um condenado injustamente. Ela separa famílias, faz pessoas, pela tortura, delatarem outras, induz algumas a sentir ódio, a pensar em vingança e a fazer maldades. Quando fazemos alguém ser mal, a responsabilidade é enorme. Como uma mãe sofreu. Ela devia ter ficado conosco na cabana. Ah, se tivesse ficado, agora estaríamos nós duas em paz. Ela não teria sido torturada, maltratada, estuprada e tido outro filho e nem estaria sentindo a angústia de tê-lo deixado mudo. Vou fazer o que ela me pediu, voltarei à cabana, cuidarei de meu irmão. Lá ficaremos isolados, penso que é o melhor. É realmente o que tenho de fazer. Irei cuidar de Emiliano. Dormiu e acordou com Edviges batendo na porta. Levantou-se rápida. Perdeu a hora? Edviges sorriu ao cumprimentá-la. Foi, vá na frente que logo irei. Lauriceia fez seu trabalho como sempre e evitou conversar. Depois do jantar, foi para seu quarto e ninguém a incomodou. Arrumou tudo o que ia levar, levaria as roupas doadas. Deitou-se para descansar, sabia que caminharia muito no outro dia. Acordou com batidas na porta. Levantou-se e abriu. Era sua mãe, que entrou rápido com 2 sacos. Acenda sua lamparina, pediu Maria. Lauriceia foi ao corredor, acendeu e as duas conversaram falando baixinho. Maria explicou. Está tudo certo, Emiliano a espera no final da cerca. Escute. Bateu a primeira badalada. Trouxe para você 2 sacos. Neste tem algumas roupas, serão para Emiliano quando crescer. Neste tem farinha e sal. Emiliano se acostumou a comer sal e gosta de pão. Você aprendeu a fazer. Pegue ovos de ninhos, e aqui estão umas batatas. Comam estas e as outras as coloque num local úmido.
elas brotarão e aí plante. Lembre-se que ela é raiz. Faça sempre uma plantação e terá sempre batatas. Aqui estão 2 pães grandes, pedaços de carne cozida, legumes, ovos para comerem no caminho e para quando chegarem lá. Você pensou em tudo, exclamou Lauricéia. Espero mesmo que sim. Mamãe, sei que encontrou a melhor solução para nós 2. Prometo que cuidarei do meu irmão. Sei disso e, com vocês na cabana, estarei tranquila e não me importarei com o que venha a acontecer comigo. Deixe-me vê-la novamente. Maria pegou a lamparina e iluminou o rosto da filha. Quis fixar a fisionomia dela em sua mente. Mamãe, você ainda se levanta do chão? Sim, infelizmente, Maria suspirou. Gosta? Na cabana gostava, aqui é perigoso. Sinceramente, não é ruim. É agradável ver as coisas do alto. Abraçaram-se. Agora, vá à latrina, pediu Maria à filha. Lauricéia foi, e Maria ajudou, quando ela voltou ao quarto, a colocar, nas costas, os sacos. Assim é a melhor forma de carregá-los. Peça para Emiliano segurar sua saia ou blusa. Irei com você até o final do pátio. Está na hora. Vamos. Lauricéia seguiu a mãe e, quando chegaram no final do pátio, Maria o abraçou, abençoou e lhe deu um beijo na testa. Agora é somente ir por ali. Deus a abençoe. Lauricéia foi, teria de caminhar magiando a cerca até o final, onde encontraria o irmão. Maria, porém, não voltou, escondida, seguiu a filha, a viu chegar no local do encontro, o filho aproximar-se, Lauricéia falar com ele, os 2 atravessarem a cerca e seguirem pela trilha. Maria os ficou olhando até não ver mais a tênue luz da lamparina, então voltou para o convento, escalou a parede pela pilastra, entrou no seu quarto, colocou a cômoda no lugar, deitou e orou, pedindo a Deus proteção. Quando abriu os olhos, estava quase no teto, a coberta escorregara. Tenho de voltar. Tenho de descer, exclamou baixinho. Desceu de uma vez e caiu na cama. Cobriu-se, enxugou o rosto molhado de lágrimas e ficou com os olhos abertos. Sentia que, naquele corpo de carne e ossos, não iria ver mais os filhos. Tenho de orar assim, com os olhos abertos, pedirei a Deus para protegê-los. Meu Deus, Jesus. Tome conta dos 2 para mim, por piedade. Não me importo comigo e não irei mais reclamar de nada se os 2 estiverem a salvo. Acabou dormindo e acordou com uma freira lhe trazendo seu desjejum. Ficou apreensivo o dia todo e, por 2 vezes, se ergueu do chão. Fazia mais isso quando estava nervosa, apreensiva e preocupada. Somente se tranquilizou quando, de tarde, teve a visão dos 2 filhos sãos e salvos na cabana. Lauricéia, assim que se separou da mãe, seguiu magiando a cerca, sentiu seu coração disparar e se esforçou para ficar tranquila. Tenho mãe, não sou órfã, mas é como se fosse. Meus avós me criaram, fiquei com mamãe poucas horas, mas levarei essa lembrança para sempre comigo. Que Deus a proteja. Ouviu as 2 badaladas, apressou-se e chegou no final da cerca, viu um vulto agachado. Emiliano, chamou baixinho. Sou eu, sua irmã Lauricéia. O garoto se levantou, ela passou a mão nos cabelos dele. Oi. Vamos embora. Cuidarei de você com carinho e amor. Vamos. Passaram pela cerca. Primeiro ela passou os sacos que levava e o outro que estava com o irmão, depois eles passaram. A mocinha colocou, como a mãe a ensinara, o saco nas costas dele e os 2 na dela. Segure aqui na minha blusa, qualquer coisa que vir de diferente, puxe. Segure-me, porque não tenho agora como pegar na sua mão, tenho de levar a lamparina com uma mão e, com a outra, segurar os sacos. Foram caminhando pela trilha e viram a aldeia, porque havia algumas luzes que brilhavam de longe, entraram na floresta por outra trilha. Foram caminhando de forma cadenciada.
Naquela estação, verão, o dia clareava mais cedo. Clareou, e os dois já estavam cansados. Por ter andado devagar e por estar atenta, prestando atenção para não se perder, sentindo-se apreensiva, Lauricéia estava realmente exausta e ainda estava longe da pedra. Apagou a lamparina. Vamos sair um pouquinho da trilha, sentar, comer e descansar. O menino a seguia, por vezes ela notou que ele a observava. Sentaram-se numa pedra, colocaram os sacos numa outra e foi um alívio, os que ela carregava estavam pesados. Abriu um saco, pegou fatias grandes de pão, colocou carne no meio e comeram. Não deixe cair farelos, alertou a garota. Falando em tom baixo contou a ele, que escutou atento, como era a cabana e que com certeza ele iria gostar de lá. Como ela, o menino estava cansado, mas não podiam ficar mais, tinham de continuar. Viu uma planta que, como a avó Ana explicara, servia para apagar cheiro, cortou um galho e explicou ao irmão. Esta erva é para despistar, exala, se esmagada, um odor que despista rastros, nem cães encontram. Esmagou 3 folhas e espalhou nas pedras, colocou os sacos, voltaram à trilha e andaram por 1 hora. Aqui termina nossa caminhada pela trilha, iremos por aqui, agora você vem atrás de mim e segura minha saia com uma mão, com a outra, arraste este galho. Eu levarei o seu saco. Vou esmagar algumas folhas da erva para não deixarmos cheiro. Foram andando com cuidado, ela prestava muita atenção, os sacos pesavam, tinha de afastar galhos, cuidar do irmão, e ele fez o recomendado, arrastava o galho. Percorreram um pedaço difícil e foi um alívio quando Lauricéia viu a pedra. Vou subir com um saco, de lá, tem uma visão da redondeza, vendo que tudo está certo, volto e ajudo você a subir, lá poderá se alimentar novamente, volto para buscar os outros 2 sacos, depois é somente caminhar um pouco mais que chegaremos à cabana, ao nosso lar. Não tenha medo, volto rápido. Subiu com um saco e, lá de cima de uma árvore, teve ampla visão, tudo estava tranquilo, deixou o saco, desceu e subiu com o irmão. Segure aqui, coloque seu pé neste vão. Subiram. Agora vou lhe dar o que comer e voltarei para pegar os outros sacos. Deixou o garoto escolher, entre os alimentos que Maria lhe dera, o que ele queria, desceu e subiu com os 2 sacos. Antes, jogou o galho que fora arrastado longe, e esparramou as ervas. Comeu somente um pedacinho de pão, colocou novamente os sacos nas costas, jogou onde estiveram as últimas folhas da erva e voltaram a caminhar. Agora Lauricéia sentia-se menos apreensiva, estava mais segura. Emiliano não precisou mais segurar em sua roupa, caminhavam lado a lado. Quando viram a cabana, respiraram aliviados. Era de tarde. Capítulo 4. De volta à cabana. Com tantas novidades, pareceu, para Lauricéia, que ela estivera ausente mais tempo do que 22 dias, olhou tudo e viu que estava como deixara, somente com alguns matos entre os canteiros e algumas plantas murchas por falta d'água. Abriu a porta. Entre, Emiliano, venha descansar. Se deixasse a porta fechada, mesmo durante o dia, ficava escuro, e era costume deixar sempre a porta fechada. Entraram, e ela deixou a porta semi-aberta. Colocou os sacos, os de roupas, na cama que fora dos avós e, o de comida, em cima da mesa. Lauricéia notara que Emiliano estava mancando, tirou o calçado dele e viu que seus pés estavam feridos. Foi à horta, pegou folhas de uma planta, as macerou e passou com delicadeza, fazendo massagem nas solas dos pés dele. O menino sorriu. Fique aqui sentado, tenho de colocar essas coisas nos lugares, pegar água do poço e organizar tudo para acender logo mais o fogo do fogão. Esquentarei água para nós 2 tomarmos banho, para descansar nossos corpos. Você terá muito tempo para conhecer o lugar. Mesmo muito cansada, Lauricéia fez o que pensou ser mais urgente. Varreu a casa, arrumou as camas,
aguou as plantas na hortinha e resolveu, mesmo sem escurecer, acender o fogo. Este era acendido com o atrito de duas pedras, que soltavam faíscas, e, com elas, acendiam-se primeiro capim seco e galhos finos. As pedras usadas na região eram especiais. Colocou água para esquentar. Emiliano ficou sentado olhando a irmã. Com o fogo aceso, Lauricéa fechou a porta e, com a água quente, levou o menino para o cômodo da latrina. Para tomar banho, colocava, em cima do buraco, uma grade de madeira que o avô fizera e jogava água com a caneca no corpo. A água escorria pelo buraco. Ela explicou bem para Emiliano como fazer e, para não ficar escuro e ter claridade do fogo do fogão, não fechavam a porta. O menino tomou banho, se enxugou, usavam para isto um pano, colocou roupa limpa, e a irmã novamente passou ervas maceradas nos pés dele e o deixou sentado. Comeram a comida que Maria lhe dera. Com tudo arrumado, ajudou o irmão a se acomodar no leito. Ficariam os dois no mesmo quarto, um em cada cama. Então tomou banho e foi também se deitar. Estava muito cansada, adormeceu orando, e estava agradecida por estar ali com o irmão. No outro dia, entendeu que teria de voltar à rotina. Levantou-se, olhou pelos buracos, abriu a porta, colheu ervas, fez o chá, e deixou somente brasas no fogão. Adoçou o chá com mel, o que havia ficado num pote, e comeram o último pedaço de pão. Emiliano se levantou, ainda mancava. Ele olhou por toda a cabana e, por gestos, indagou a irmã por que não havia janelas. Ele também, gesticulando, quis que a irmã soubesse que a mãe jogava pedrinhas na sua janela. Lauricéa entendeu, mas porque Maria lhe contara, e também percebeu que o menino iria sentir falta da mãe, ele conviverá mais com ela. Explicou. Não sei ao certo porque a cabana não tem janelas. Quando aqui estava com nossos avós, eu não conhecia outras casas. Talvez não tenham feito por ser mais difícil ou para ser de fato mais segura. Acostumará e as janelas não farão falta. Lauricéa foi falando como era a rotina ali e o que teria de fazer. Irei agora armar as armadilhas, vou colocar sementes no riacho. Logo seus pés não irão doer mais e irá comigo. Fique aqui e, se quiser ficar lá fora, feche a porta. Costumávamos fazer isto, é para não entrarem bichos, mosquitos na cabana. E, se escutar qualquer barulho, não vá ver, entre na casa. Entendeu? Ele balançou a cabeça e saíram para fora da cabana. Pelo olhar dele, estava contente. Lauricéa decidiu ir primeiro ao riacho, colocou as folhas amarradas nos pés e explicou o porquê. Foi atenta ao riacho porque era mais tarde do que de costume. O avô a ensinara a ir com os primeiros raios de sol. Tudo como sempre, sentiu-se aliviada. Surpreendeu-se ao encontrar um peixe na armadilha, mesmo com ela aberta. Pegou-o e fez como sempre. Armou a armadilha, colocou as sementes e o que limpara do peixe. Voltou rápido, estava com o corpo, pernas e pés doloridos, não descansara o suficiente. Temperou o peixe com ervas e sal e o colocou no forno, que estava quente, foi armar a outra armadilha. Limpou a casa, colocou ervas na latrina, lavou as roupas, almoçaram o peixe, e o menino gostou muito. Emiliano arrancou o mato dos canteiros e aguou as plantas. Lauricéa separou as batatas e deixou, como a mãe recomendara, algumas num local úmido para brotar. Lauricéa pediu para Emiliano urinar na cuia como o avô fazia, colheu as ervas e fez o ritual que a avó lhe ensinou, para afastar animais ferozes. O menino foi junto. Ela explicou e orou em voz alta. Depois foi ver as abelhas. O enxame que estava na árvore estava em ordem, mas o que estava nas pedras, algum animal danificara. Lauricéa se aborreceu, amava as abelhinhas, e Emiliano, por gesto, mostrou que poderia fazer uma caixa para elas e colocá-la numa árvore. A irmã mostrou a ele as ferramentas do avô. Decidiram começar a fazer no outro dia.
jantaram o resto de peixe e de legumes. Dormiram tranquilamente. No outro dia, ele já não mancava e foi fazer a caixa. Por 3 dias, os dois serraram um tronco, o alisaram, e ele fez uma caixa quadrada com uma pequena abertura. Uma das laterais podia ser erguida. Ela colocou galhos e flores na caixa e, com cuidado e cantando, pegou o que sobrara do enxame e colocou lá dentro. Depois a colocaram no lugar escolhido, numa árvore com espinhos, entre uma ramificação. Emiliano, no outro dia, aumentou e melhorou a outra colmeia. O menino ia com a irmã por todo lado. Para ele, era um divertimento ir ao riacho, na armadilha e aguar as plantas. Lauricéa não notou nada de diferente no irmão, que demonstrava estar contente ali. Tomara que não enjoe, desejou ela. 2 semanas depois, deviam ser 12 horas, o tempo fechou, anunciando que iria ter uma tempestade. Entraram e acenderam o fogo. Com a chuva, a fumaça não é vista, iremos ficar aqui dentro até a chuva passar. De fato, a tempestade chegou forte, o vento uivava aí, por 30 minutos, choveu torrencialmente. Cessou a chuva, os dois saíram da cabana e viram galhos caídos. Ficaram descalços, normalmente usavam tamancos, solas de madeira com tiras de couro de animais. Tobias os fazia e Lauricéa aprendeu. Arregaçaram as roupas e tiraram os galhos, colocando-os num espaço, eles serviriam de lenha. Ela olhou para o alto e observou. A tempestade está indo para a aldeia na direção do convento. Observe, Emiliano, as nuvens estão indo nessa direção, e a aldeia fica desse lado. O menino observou, entrou na casa, pegou uma cadeira, a levou para fora, a colocou na direção que a irmã apontara. Sentou-se com as pernas cruzadas em cima do assento e fechou os olhos. Ficou assim por uns 10 minutos. Depois jogou água limpa nos pés da cadeira e a levou para dentro. Voltou à frente, olhou as colmeias e sorriu satisfeito. A tempestade não as danificara. Os dois lavaram os pés e entraram. Lauricéa quis saber o que o irmão fizera. Ele tentou responder, mas não foi entendido. No outro dia, ela resolveu ensinar o irmão a ler e escrever. Sua avó Ana a ensinara, assim como ensinara a todos os filhos. Ana aprendera com um padre que dava aulas para crianças e, à noite, para adultos. Seu avô Tobias fizera uma tábua de uma árvore grande que havia caído por um raio, unira 2 partes e ficou um espaço de 1,5 metro de altura por 70 centímetros de largura, uma lousa, alisou-a bem. Não ficou nenhuma farpa. Escreviam nela com carvão, apagava com uma folha porosa de uma árvore e depois a lavava. A avó começou a ensiná-la fazendo bolas, cruzes, riscos, depois ensinou as letras e a uni-las. No meio das roupas que Maria lhe dera, estava um livro, que ensinava a escrever o alfabeto e muitas palavras. A garota percebeu que ela escrevia algumas erradas. Assim, todas as tardes, depois das tarefas feitas, ela passou a ensinar o irmão e se surpreendeu. Ele aprendia rápido, com facilidade, logo escrevia o nome dele, de irmã, da mãe e passou a desenhar. Fazia desenhos bonitos de peixes, aves, do que ele via na floresta. Desenhe para mim o que você fez naquele dia após a tempestade, pediu Lauricéa. Emiliano desenhou. Fez um raio, uma árvore e, debaixo dela, um brinquedo, parecia um cavalo de pau. Ele mostrou com a mão que o raio caiu na árvore e que, debaixo dela, estava o brinquedo e o raio destruíra. O brinquedo era do filho do casal? Emiliano afirmou com a cabeça. Você não podia pegá-lo. Não deixavam você brincar? Você queria brincar? A cada pergunta ele respondia com a cabeça que sim. Você conseguiu? O raio caiu na árvore. Lauricéa quis saber. Ele balançou o ombro, depois, por gesto, fez a irmã entender que deveria ter dado certo, porque vira o menino chorando. Meu irmãozinho, ela tentou orientá-lo,
Devemos esquecer as maldades que recebemos. Podemos sofrer por elas, mas passa, porém, quando essas maldades nos fazem ser uma pessoa má, aí de fato nos fazem mal. Os atos que fazemos nos pertencem, bons ou não, eles ficam dentro de nós. Os bons nos dão alegria, atitudes maldosas nos entristecem. Você não agiu certo ao desejar fazer isso. Reagiu, dando algo de ruim a quem lhe fez maldades. Por favor, pense e não faça mais isso. O período em que esteve com aquela família, dormindo no cômodo no quintal, passou. Você é muito importante para mim e eu amo. Esqueça esse período. Emiliano escutou de cabeça baixa, suspirou, olhou a irmã nos olhos dela e afirmou que entendera e que não iria fazer mais nada que resultasse em algo que fosse ruim a uma pessoa. Abraçaram-se. Você quer que eu faça para você um cavalo de madeira? Ele balançou a cabeça que não. Lauricé lembrava sempre dos avós, contava sempre para o irmão de como eles eram, o que faziam e falavam. Sentia saudades. Recordava-se muito dos breves momentos que estivera com a mãe. Às vezes parecia sentir as mãos dela no seu rosto, o beijo de despedida. Sabia que o irmão sentia mais a falta dela. Uma vez ele escreveu 10 vezes a palavra mamãe na lousa improvisada. Porém ela não percebia a tristeza no irmão, ali ele se sentia livre, gostava de fazer as tarefas. Será, Lauricéia sempre pensava, que Emiliano sabe que foi mamãe quem o deixou mudo. Eu não irei falar isto a ele. O garoto subia fácil nas árvores e pegava ovos nos ninhos. Ele pegava o ovo, o olhava contra a luz, batia neles de leve rente ao ouvido e sabia se estava choco, ou seja, se uma ave estava em formação. Nunca tirava todos os ovos de um ninho, pegava um ou dois, dependendo da quantidade que havia. Eles, 2 vezes por semana, à tardinha, pegavam lenhas, troncos de árvores caídas e velhas, galhos, depois eram rachadas por um machado, as lenhas cortadas eram levadas para o canto do fogão e as outras, deixadas ao relento. Levaram também para dentro da cabana capins secos, que deixavam secar ao sol. Um dia, ao voltarem do riacho, choveu, e os 2 irmãos se molharam, chegaram à cabana com as roupas encharcadas. Lauricé pegou um pano que lhe servia de toalha para enxugar o menino e, quando tirou a blusa dele, viu cicatrizes de ferimentos. Meu Deus! Você era surrado? Ele afirmou que sim, e de vara. Lauricé apiedou-se, o abraçou e afirmou. Nunca mais ninguém irá lhe bater. Mamãe Maria sabia disso. Ele negou com a cabeça. Lauricé entendeu que Emiliano não mostrava para não deixar a mãe triste. Ele sabia que sua mãezinha não poderia fazer nada, que isso iria somente entristecê-la. Ela tentou saber o porquê e, pelo que entendeu, a primeira surra fora porque pegaram o brinquedo do menino, as outras, por comer sem terem lhe dado ou por não ter feito direito seu trabalho. Com certeza ele não passava fome porque mãe Maria levava muitas coisas para ele comer. Deve ter sido por isso que ele influenciou a natureza e fez com que um raio, pois estavam caindo muitos naquele momento, destruísse o brinquedo do menino. Abraçou o irmão e sentiu muitas saudades da mãe. Ela foi cortar os cabelos, que haviam crescido, e Emiliano quis os dele também bem curtos. Cortava-os com a faca, depois de afiá-la numa pedra. Aqui, explicou ela, é muito úmido, e cabelos compridos, quando lavados, demoram a secar. Curtos, ficam mais higiênicos e fáceis de secar. Emiliano acordou triste numa manhã e, ao tentar explicar para a irmã, lágrimas escorreram pelo rosto. Como ela não conseguia entender, ele foi até a tábua que servia de lousa e escreveu: Mãe Maria. Com um gesto, apontou o céu. Lauricé sentiu um aperto no peito. Mãe Maria morreu? É isto que você está me dizendo? Ele afirmou com a cabeça. A Inquisição a matou? Lauricé temeu pela resposta.
Emiliano fez que sim e que não com um gesto de cabeça. Depois mostrou uma cuia, copo, fez que bebeu, que a mãe deitou e morreu. Ela foi envenenada. Não foi diretamente pela Inquisição, mas por alguém no convento que, com medo, a envenenou, pensou Lauricéa. Você a viu? Viu mamãe. Ela quis saber. Balançou a cabeça que não e sim. Por sinal, explicou que a viu e que alguém lhe mostrou que ela estava morta. Emiliano, a irmã tentou consolá-lo. Você conviveu mais com mamãe do que eu. Quando ela foi embora daqui, com esperança de se curar, se livrar dos fenômenos que tinha, eu era pequena e não me lembro dela nesse período. Mamãe o visitava, porém ela sabia que talvez não pudesse fazê-lo por muito tempo. A Madre Superiora a protegia. Se mudasse de superiora no convento, talvez a situação dela piorasse, e ela não conseguiria mais vê-lo. Quando fiquei aqui sozinha, vovô morreu, depois vovó, senti uma vontade intensa de ir procurá-la. Mamãe me afirmou que minha ida havia sido a resposta às suas orações, que Deus teve piedade e que isto ocorreu para eu trazê-lo para cá e deixá-lo em segurança. Você gosta daqui? De ficar comigo? Embora triste, Emiliano sorriu e afirmou 3 vezes com a cabeça. Apontou as marcas que ele tinha das surras. Ela entendeu. Ali era tratado com carinho e estava em paz. Emiliano, Lauricéa, apesar de estar sofrendo, tentou alegrar o irmão traço. Mamãe agora está bem, não ficará mais presa, não sentirá mais medo da Inquisição, de ser torturada e queimada viva, com certeza poderá nos visitar, nos ver e ficará contente porque nós dois estamos bem aqui. Ele afirmou com a cabeça concordando. Embora tristes, foram fazer as tarefas. À tarde, ele desenhou o céu e a mãe subindo. Que lindo, elogiou a irmã. A farinha que levara daria para fazer somente 2 pãezinhos. Ela se preocupou. Emiliano gostava muito de pão e ela também. Há dias que não comia para deixar para ele. Emiliano, a farinha que trouxemos acabou. É pena, não teremos pães, mas pelo menos logo teremos batatas. Colheremos muitas e deixaremos algumas para replantá-las. Assim teremos sempre batatas, que você também gosta. Ele escutou atento, depois se sentou num tronco que estava em frente à cabana, com as pernas cruzadas e ficou imóvel, concentrado. Lauricéa o deixou. De repente, apareceu na frente dele um saco de farinha. Ele bateu palmas e assustou a irmã. Então tentou, por gestos, explicar que se concentrara e buscar a farinha. Você pegou na casa de alguém? Sentiram falta? Será que isso é roubo? O que faço, meu Deus? O menino sorriu, tentou novamente explicar que, de onde tirara, tinha muito e que eles não sentiriam falta. Convento. Ele afirmou com a cabeça. De fato, concluiu Lauricéa, no convento há muitos sacos de farinha, muitos alimentos, somente sentiria falta se sumissem muitos. Não sentiram falta de um saco. O que será que meu irmão faz mais com as habilidades que tem? Será que ele vê espíritos? Ele não se ergue do chão como mamãe, mas busca coisas. É melhor eu não saber nem pensar nisto, pois ele não pode me contar ou não quer que eu saiba. Sem saber se estava certo ou não, ela se alegrou, amassou muitos pães à tarde e os assou pela manhã. Aproveitando que ele soube da morte da mãe, o levou às covas, sepulturas do bisavô e dos avós. Explicou como ficava uma pessoa que morrera e o que deveria fazer. Lauricéa lembrou do avô, que lhe disse: o último não será enterrado, deve ficar dentro da casa com ela fechada. Emiliano, estamos somente nós dois aqui, vamos cavar um buraco, que será do primeiro que morrer, o que ficar vivo o enterra. Sabemos quando a pessoa morre porque ela não respira e o coração não bate mais. Se você colocar a mão em frente ao nariz dela, não sentirá a respiração e, colocando o ouvido no peito, não escutará o coração.
Aí deve colocá-la deitada, porque esfriará, ficará gelada e endurecerá. Então deve colocá-la no buraco, jogar a terra, socá-la como um pão e depois pôr as pedras em cima. Assim, evita de animais comerem o cadáver. Entendeu? Ele afirmou que sim. Então, quando sujos por terem ido buscar lenhas, os dois iam cavar, com a cova pronta, pegaram pedras e as deixaram perto. Laurissa contava os meses e anos pela lua cheia. Ana ensinara, um ano contava 12 luas cheias, a próxima era o início de outro ano. Aniversário. Laurissa nascera na terceira lua crescente do ano e no quarto dia. Não comemoravam aniversário, isto era somente para saber quantos anos tinha. Ela fez isto com o irmão, a mãe contou quantos anos ele tinha e em que lua ele nascera. Fora na lua minguante, no segundo dia da oitava lua do ano. Ela entendeu, quando estivera no convento, que lá eles seguiam um calendário, que a conta que faziam era aproximada. Mas ali contavam o tempo assim. Emiliano quis ir às pedras. Foram um dia de manhãzinha. Ele prestou muita atenção no caminho. Não desceram as pedras, mas ele subiu numa árvore alta e olhou tudo. Voltaram. Você gostou? Ela quis saber. Ele balançou os ombros. Meu irmão quis somente aprender o caminho. Não se interessou, concluiu ela. A vida dos dois moradores da cabana na floresta se tornou uma rotina. Anos se passaram. Emiliano tornou-se moço, era franzino, magro e não era pálido, porque tomava muito sol. Numa tarde, a irmã perguntou a ele: Você quer ir embora daqui? Se quiser, poderemos ir para a aldeia. Ele respondeu rápido, com um gesto de cabeça que não. Depois, também por gestos, a fez entender que ele não iria conseguir trabalho ou que não aguentaria um serviço pesado, como de lenhador ou de carpir. E que ela, mostrou os cabelos, que já tinha alguns fios brancos, também não conseguiria trabalho. Ir embora seria muito difícil e ali era o lar deles. Laurissa entendeu e gostou da resposta, ela também não queria ir embora. Lembrou-se de quando varria o pátio do convento, com certeza ela não aguentaria mais fazer aquele trabalho. Ali ela defendia o irmão e, entre muitas pessoas, não tinha certeza de conseguir. Emiliano, às vezes, concentrava-se e aparecia algum doce, legumes, frutas, além da farinha e do sal. A farinha estava acabando, ele se concentrou e não apareceu, ele tentou explicar para a irmã o que estava acontecendo. Você está querendo me explicar que não tem farinha no convento? Que há poucos alimentos lá? Ele afirmou com a cabeça, foi escrever na lousa e tentou explicar que havia lutas, pessoas matando umas às outras, fome, doenças e que elas choravam e estavam tristes. Com certeza foi por isso que mamãe quis tanto que viéssemos para cá. Ficaremos sem trigo, não importa. Que tristeza. Por que será que as pessoas lutam entre si? À noite, iremos orar por elas. Os dois, à noite, antes de dormir, oravam. Como Laurissa não sabia as orações decoradas, preferiam orar de forma espontânea, agradecer e sempre pediam proteção. Por gesto, Emiliano tentou explicar que iria buscar a farinha mais longe. Sentou-se e se concentrou. De repente, apareceu um saco de farinha, doces, frutas, legumes e 2 pães grandes e prontos. Os dois se alegraram e ele explicou que eram de longe, que, de onde pegara, eles tinham muito e que não iriam notar a falta. Era de outro convento, mas colhendo o importante. Lá eles se alimentavam bem. Não faça mais isso até termos necessidade, não é bom eles sentirem falta de coisas. O jantar foi farto e, à noite, oraram para agradecer e pedir pelos habitantes da aldeia e pelo convento. Laurissa rogou por Ambrósia e Edviges. Se por lá estava tendo fome, as duas deviam estar sofrendo. Por dias oraram por eles. Outros anos se passaram. Numa manhã,
Laodicea viu sangue na roupa do irmão. Quis ver o porquê e viu que ele se cortara. Tinha 3 cortes, deviam ter sido por faca, no braço esquerdo dele. Exigiu que ele explicasse e, pelo que ela entendeu, ele se cortou para ter alívio da dor que tinha dentro dele. Laodicea afastou-se e pensou no ocorrido. Às vezes a dor dentro da gente é tão grande que pode se sentir aliviado quando se sente a dor no corpo. O que ele fez é errado, 2 dores se acumulam. O certo é sentir a dor íntima e tentar aliviá-la, resolver o problema. Mamãe me falou disso. Quando sentia a dor das queimaduras, sentia menos a dor íntima, da alma, pois sofria pela falta dos pais dela, pela sua situação por ser diferente e também pelo medo dos inquisidores. Qual será a dor de Emiliano? Será por sexo? Vovó dizia que o homem sente muita falta. Será que meu irmão sente falta de pessoas? Vovó, por Deus, me ajude, rogou Laodicea. Resolveu colocar Emiliano para dormir no quarto dos avós, prestou atenção nos seus atos, não se aproximou mais dele, passou a ser discreta, a tomar banho quando ele estava fora de casa. Escolheu uma planta para lhe fazer um chá. Ana falava muito das plantas para ela, das ervas, esforçou-se para lembrar e conseguiu. Uma delas, sua flor bloqueava pessoas para não pensarem tanto em sexo. Colheu e fez um chá para ele. O gosto não era muito bom. Adoçou com mais mel. 2 semanas depois ele voltou a ficar tranquilo, mas ela continuou discreta, às vezes sentia vontade de abraçá-lo como antes, mas não o fez mais e continuou a lhe dar o chá. Os dentes de todas as pessoas naquele tempo, na aldeia, no convento e também os de Emiliano e Laodicea, estragavam e careavam, se doíam, extraíam, se moles, os puxavam com fibras finas de árvores ou com pinças. Os dentes pretos pelas cáries, às vezes, caíam sozinhos e as pessoas se tornavam banguelas. Envelheciam aos 38 anos, os cabelos branqueavam, normalmente pelo ritmo de vida, trabalhando pesado desde criança, com alimentação escassa e errada, adoeciam e enrugavam. Laodicea se preocupava com o irmão, ele se tornou um adulto magro, era ágil, mas fraco. Pela contagem deles, Emiliano devia estar com 28 anos quando começou a tossir, tinha sempre febre, e ela fez o que sabia e podia para ele sarar, deu ervas, chás, mas ele foi piorando. Ela passou a fazer as tarefas sozinha e ficou muito preocupada com ele, que, para levantar do leito, precisava de ajuda. Ficou assim, enfermo por 3 luas cheias, 3 meses. Numa noite, quando ela o acomodou no leito, ele segurou a mão dela, e a irmã entendeu. Não precisa me agradecer, mas, se está fazendo, eu respondo de nada e que amo você. Ele sorriu e teve uma crise de tosse e, como já havia acontecido outras vezes, saiu sangue pela boca e nariz. Ela o limpou, Emiliano se acalmou, e a irmã então foi ao fogão acender o fogo, pois anoitecia. Foi vê-lo de novo e o encontrou morto, ele não respirava e seu coração não batia. Chorou. Sentirei sua falta, meu irmão. Resolveu deixá-lo pronto para ser enterrado. Não iria tirar sua roupa, que era as que guardara do seu avô, elas não teria mais serventia. Pensou. Não aguentarei carregá-lo até a cova, então o arrastarei. Para isto, tenho de passar uma colcha embaixo de seus braços e, com ela, o arrastarei. Farei isto amanhã cedinho. Colocarei seu corpo na cova, jogarei terra e porei as pedras. Estou lerda, sinto dores, mas é o que tenho de fazer. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Passou uma colcha pelos braços dele, fez isto antes de ele endurecer e o deixou deitado na cama. Foi se deitar, sabia que tinha de descansar porque a tarefa seria pesada no dia seguinte. Orou chorando, pedindo a Deus que o irmão estivesse bem com os avós e a mãe. Depois de muito chorar, adormeceu. Acordou, se lembrou do ocorrido, levantou, apagou o fogo, comeu o que restara do jantar,
Olhou pelos buracos e foi à cova, verificando que tudo estava certo. Voltou, colocou outra concha no chão, o corpo de Emiliano em cima e, pelas duas colchas, o puxou, fechou a porta e foi o arrastando. Assim ficou mais fácil transportá-lo. Emiliano não pesava muito e, com a doença, ficara mais magro. Esforçou-se e parou 3 vezes para descansar, ofegante, chegou à cova. Olhou o irmão, o abençoou, jogou o corpo inerte no buraco e o fez com as colchas. Jogou a terra em cima e a socou com o tronco. Foi um trabalho difícil, estava cansada e o corpo doía pelo esforço. Após, colocou as pedras, entendeu que teria de colocar mais, porém deixou para outro dia, pois teria de procurá-las e pegá-las. Havia somente levado água para tomar, e estava faminta e cansada. Voltou para a cabana, estava suja, havia deixado a água em cima do fogão, onde ainda havia algumas brasas. Mesmo sem a água estar quente, como gostava, tomou banho e deixou uma roupa suja para ser lavada no outro dia, alimentou-se com o que tinha pronto. Sentou-se na cadeira de balanço e lamentou. Estou mesmo com dó de mim. Aqui vivi com meus avós, tinha com quem conversar, quem me socorresse se precisasse e tinha companhia. Depois tive Emiliano, embora ele não falasse, eu entendia. Agora estou sozinha. E é muito triste ficar sozinha. Tenho que me organizar e tentar fazer tudo para não morrer de fome. A farinha e o sal irão acabar e não terei mais pão nem como salgar alimentos.